Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre um livrinho que eu acho que é quase utilidade pública. Faz parte da biblioteca da NET e eu quero dividir com vocês. Nas palestras, algumas que a gente foca no comportamento, na psicologia, em como você melhorar seu relacionamento, eu sempre coloco que consertar coisas fora de você não é algo viável, que a única maneira de você lidar com a realidade, inclusive com a realidade problemática, é você trabalhando internamente. E sempre surge a questão da obesidade. Eu não consigo emagrecer. E hoje em dia, com relação à obesidade, estão criando uma situação tão complicada que até se expressar com relação a isso é complicado. A pessoa já se prepara para reagir. E eu vou até dizer por quê e por que eu estou compartilhando com vocês esse livrinho. Esse livrinho é Introdução ao Mindful Eating. Mindful vem de, lembra da atenção plena, sobre a mente? Então, quando a gente fala sobre meditação, existem vários tipos de meditação. Tem atenção plena, tem isso, tem aquilo. Então, Mindful normalmente se relaciona à meditação ou exercícios mentais. E aí você ouve uma coisa como Mindful Eating. É o quê? É mais uma técnica de dieta? É mais coisas que vocês querem vender? Isso e aquilo? Sim, técnicas de dieta existem aos montes. O que me chamou a atenção com relação a esse livro? Que significa comer com atenção plena. Então, ele se trata do quê? Aprenda por que estar sintonizado com seu próprio apetite pode mudar sua relação com a comida, com seu corpo e com sua vida. Então, realmente eles estão vendendo um plano, etc. Mas o que me agradou muito? Eu já falei aqui sobre um livro da antidieta, sobre uma abordagem psicoterápica com relação à anorexia e bulimia, que quando foi aplicada em adolescentes, olha só, essa técnica foi aplicada em adolescentes que apresentavam obesidade mórbida. E um sucesso enorme porque verificou-se que havia um processo mental relacionado. Não era um transtorno alimentar, como muitas pessoas abordaram. Existem transtornos alimentares e existem a obesidade, no caso daquelas jovens, era uma resposta a um problema de identidade. Então, você trabalhava o processo mental e sem dieta, sem nada, sem fazer coisa alguma, a pessoa voltava ao peso normal, tá bom? Então eu falei sobre isso. Esse livro aqui não trata disso, tá? Ele aqui é voltado para a dieta, para você emagrecer. Só que ele colocou aqui várias informações muito interessantes com relação a isso, que fundamentam aquela colocação sobre a mente definindo o seu corpo, inclusive a sua aparência, que é o que existe na sua mente que altera as suas respostas fisiológicas. Então, a fome que você sente, ela é real, ela existe, mas ela tem origem fisiológica ou psicológica? A mesma coisa com relação a uma série de outras respostas orgânicas. A sua dor é de origem fisiológica ou de origem psicológica? O seu medo é de origem... Vocês estão entendendo? Porque o medo pode ser real, medo da cobra lhe picar. A fome pode ser real, você está numa restrição, numa privação. A dor pode ser advinda de um acidente, mas quantas vezes a modulação dessas respostas orgânicas é alterada por um estado mental? Então, uma antecipação muito grande pode aumentar ou diminuir a dor. Da mesma maneira, essa fome pode vir de um processo psicológico de compensação e uma série de alterações. Mas, apesar de a gente ouvir muito isso, existe uma diferença entre ter consciência de alguma coisa ou compreender. Qual é a diferença entre saber, conhecer o assunto e compreender? Quando você conhece, ouviu falar, está ciente ou foi apresentado, você tem a informação. Uma informação que vem de fora. Quando você compreende, você pegou essa informação de fora, fez sua, transformou aquele conhecimento em um saber, em um processo consciente, de maneira que você pode usar esse conhecimento de maneira autônoma e, inclusive, adaptá-lo às circunstâncias que lhe interessam. Então, esse livrinho fala algumas estatísticas que eu gostei muito, ele é muito simples de entender
tá? Se você vai não usar o método que eles apresentam, é uma coisa sua, mas o entendimento disso é exatamente essa colocação. Então ele começa dizendo: por que todas as estratégias que você tentou para eliminar peso não funcionaram? Ah, mas tem aqueles que funcionam. Vamos lá para as estatísticas. Entenderá que o problema não está em você, mas na maneira com que disseram que você deveria cuidar de si. Que evidências científicas têm apontado, buscando resolver desafios da balança do corpo e do alimento. Então, o sumário é bem interessante. Ó. Forma falida. Números atuais do emagrecimento. Aí ele fala o que é a atenção plena, como as dietas falham, aí ele fala sobre a alteração de paradigma. Olha, é um livrinho pequenininho, fácil de ler e te dá um conhecimento em geral com relação às estatísticas. Então, o primeiro número que me chama a atenção, eu fui confirmar e é fantástico. Olha só. Um estudo denominado Global Burden of Disease, publicado no The Lancet, uma das revistas mais conceituadas e de grande impacto na saúde, mostrou o número de países que conseguiram diminuir o número de obesos na sua população nos últimos 33 anos. Então, olha só, durante muito tempo, a fome era o problema geral, tá? Em termos de qualidade de vida. Mas as coisas mudaram. Hoje, um número excessivo de países tem como problema a obesidade. E da obesidade todas as consequências em termos de saúde. E a maioria desses países começou a desenvolver estratégias para tentar diminuir a obesidade na sua população. Então, essa estatística fala sobre: nos últimos 33 anos, quantos países conseguiram diminuir o número de obesos? 0. Nenhum país, nenhuma das estratégias utilizadas conseguiu diminuir a obesidade. Ou seja, todas as campanhas com relação a essa mudança de atitude, com relação ao peso, etc., não deram certo, não funcionaram. E aí ele apresenta aqui esse gráfico, ó, que você pode olhar, aí ele pega os vários países, as consequências da obesidade em termos de saúde pública, tá? Um estudo realizado no Reino Unido mostrou a chance de um indivíduo obeso com IMC acima de 40 de atingir seu peso e manter em 10 anos. É de 1 em 1.290 para homens, 1 em 677 para mulheres. Esse estudo avaliou 150 mil prontuários de pessoas que tentaram emagrecer por 10 anos. E assim, você que está lendo isso, foi demonstrado que a chance de uma pessoa emagrecer e permanecer magra em 10 anos fazendo dieta e exercícios foi de 0,001%. Então quer dizer, é impossível, etc. Bom, a conclusão dos autores no final foi: os programas atuais de manejo de peso focados em dieta e exercícios não são efetivos no combate da obesidade a nível populacional. Isso é a estatística. Isso é verdade. E quando eu falei sobre aquele trabalho da psicóloga, que o foco dela não era obesidade, era a questão da bulimia, e quando você pega uma adolescente bulímica, tá? Ou anorética, que pesa pouco quilo, autodestrutiva, quando você olha, você nunca pensa que o problema é comida. Você pensa que ela tem um problema emocional. E é um problema que está a destruindo, é um processo de autodestruição. Então, ela não está lidando bem com as suas emoções e isso está se manifestando fisicamente. É a sua primeira visão. Agora, quando você vê uma adolescente obesa, mórbida, muito acima do peso, você foca logo em indisciplina, preguiça, preparo, coisas desse tipo. Em nenhum momento você faz uma leitura como você faz quando vê a menina anorética. Sendo que, na prática, o que se verificou? Que as causas, tanto da anorexia e bulimia, como da obesidade mórbida em adolescente, vou específico, tá? Porque esse estudo foi feito com adolescentes, estava ligada a um transtorno psicológico específico. E que quando esse transtorno, que não tinha absolutamente nada a ver com comida, era tratado, naturalmente, elas superavam aquela relação problemática com a comida. Porque nunca foi a comida o problema. Elas não sofriam de transtornos alimentares, apesar de, durante muito tempo, tanto a anorexia como a obesidade serem transtornos alimentares. No caso específico dessas jovens, elas eram consequência de um problema psicológico. E essa abordagem psicológica fazia com que essas jovens perdessem
o peso que elas tinham adquirido excessivamente com bastante naturalidade, sem que elas estivessem fazendo uma tentativa, ou um esforço, ou uma disciplina, ou coisa parecida. Mas peraí, como é que você vai perder peso assim? Que no caso delas, como o peso era excessivo e ele foi ganhado ativamente, quando elas tinham vidas normais, começavam a se mover, começavam a se comportar como adolescentes normais, elas perdiam peso, sem uma tentativa específica. Por quê? Porque essa fome que ela estava manifestando não era de origem fisiológica, era de origem psicológica. Bom, ele começa falando sobre isso e ele faz essa avaliação, mas o que eu gostei? É a abordagem. Então, essa tabelinha que ele apresenta, por exemplo, qual fome você está alimentando? A física ou emocional? O Mindful Eating propõe trabalhar a alimentação de maneira aberta, curiosa e gentil e despertar um olhar para você e seu relacionamento com a comida. Primeiro, vamos descobrir os motivos que levam você a comer e encontrar uma paz em relação à alimentação. Olha só, essa fala, ela tem voltada para a cultura da mindfulness, né? Uma meditação, atenção plena, é um comportamento psicológico, um comportamento mental. São exercícios que você faz para controlar a sua consciência. Então, eu não falei de meditação, que a gente tem um treinamento, Cérebro Sem Limites, onde eu falo profundamente sobre os tipos de meditação, como funciona no cérebro, mas você tem interesse em foco, concentração, em melhorar sua memória? Eu sempre quis tudo isso para mim. Pesquisei muitíssimo. E o que eu descobri, pretendo dividir com você, se você for meu aluno. Acesse o link na descrição para conhecer meu treinamento Cérebro Sem Limites. E juntos podemos fazer uma jornada extraordinária. Existem áreas do cérebro que controlam o seu foco e a sua atenção, tá? São coisas diferentes. Então, atenção. Então, pensa numa lanterna, né? A lanterna tem duas coisas. Ela tem, quando você acende a lanterna, tem aquela roda que ela faz de luz, tá? Então, você aponta e tem uma roda. Você pode controlar a lanterna e fazer com que essa roda seja bem aberta ou mais fechada. Qual é o nome disso? O que é que você está trabalhando, tá? O foco. Então, você vai apontar para esse espaço aqui ou vai abrir e apontar para o espaço grande. Mas tem também a intensidade da luz. Então, a luz está mais forte ou mais fraca. Então, mais ou menos luz e o tamanho daquela rodinha. Então, imagine que o tamanho dessa rodinha seja o foco, né? Então, se você está com o foco apontado nessa direção ou se ele está aberto para todo lado. Agora, se você aumenta a intensidade luminosa em relação ao espaço, você está concentrando, ou seja, você está aumentando a atividade naquela direção, que pode ser aqui sim ou assim. Então, vamos transformar isso em foco e atenção. Então, estou prestando atenção nisso. Não estou prestando atenção em nada especificamente. O que significa? Estou prestando atenção nisso, ou seja, estou apontando nessa direção e fixando o foco. Eu não estou deixando a minha atenção mudar de posição. Então, eu estou focando minha atenção. Não estou prestando atenção em nada específico. O que significa? Toda a informação está fluindo e eu não estou selecionando, eu não estou filtrando nada. Então, o meu foco está totalmente aberto. Tudo entra e eu não presto atenção especificamente em nada. Perceberam? Então, o que é concentrar? Eu posso fazer isso ativamente, então eu estou prestando atenção nisso. Quanto empenho eu estou colocando nessa atenção? Quanta energia eu estou colocando na apreensão desta coisa específica? O nome disso é concentração. Então eu foco a minha atenção e mantenho. Por quê? Manter o foco especificamente é um trabalho. É aí que entra a concentração. Então, prestar atenção em alguma coisa é simples. Manter a atenção tempo suficiente para aprender alguma coisa, para perceber alguma coisa, não importa o que você está fazendo, isso requer um trabalho ativo. É isso que se chama concentrar. Então, concentrar a sua atenção, aumentar a densidade dessa atenção numa coisa específica. Atenção focada. Atenção plena focada.
Atenção plena, difusa. O que é que significa? Eu ativamente não vou prender a minha atenção em nada. Eu vou deixar as coisas fluírem livremente, como se fosse uma onda que passa por mim. Porém, eu vou fazer isso ativamente. Como assim? Porque da mesma maneira que manter o foco específico numa coisa, com uma determinada densidade, custa esforço, não desviar a atenção específica, não apontar para algum lugar, também requer esforço. Porque nós temos a tendência de que alguma coisa chamar a atenção, a gente olha. Qual é o segredo aí? Não olhar, deixar fluir, deixar aberto, para você tentar encontrar padrões. Então, essas são as duas propostas de meditação. Existem outras também, mas essa em geral. E aí eles pegam e fazem essa proposta com relação, não é à alimentação, mas especificamente à origem da alimentação. Você se alimenta quando tem fome. Então vamos fazer essa tabelinha que eles falam aqui, ó. Fome física aparece gradualmente. Como assim? A fome física vem de uma condição de equilíbrio. Então, glicemia, por exemplo, gasto energético, uma série de fatores. Então, à medida que a energia vai faltando, você vai aumentando a necessidade de determinado nutriente, porque a fome pode estar relacionada a vários tipos de nutrientes diferentes. Então, à medida que a necessidade aumenta, o que acontece com a sua fome? Ela aumenta. Então, a fome física aparece gradualmente. Acontece abaixo do pescoço. Como assim? Onde é que você mede a glicemia e todas essas coisas? Os sensores todos que falam sobre nutrição, etc. Todos esses sensores estão ligados ao sistema digestório, por exemplo, à respiração, a outros sistemas. Não é algo que tenha um conteúdo intelectual, por exemplo. Então, a fome acontece do pescoço para baixo. Então, você pode ter, por exemplo, um transtorno metabólico. E com isso você tem um gasto energético maior, ou tem um problema com a metabolismo de gorduras, ou de glicídios, por exemplo, diabetes. E isso alterar esse equilíbrio, essa mensuração da necessidade de alimentos. Então você não perceber a necessidade ou perceber excessivamente. Pode acontecer, mas tudo isso acontece do pescoço para baixo. Ocorre, em geral, após horas após a última refeição. Teoricamente, você fez uma refeição, supriu todas as suas carências nutricionais, etc. Está tudo em equilíbrio, você não vai sentir fome. Então ela vai começar a aparecer novamente horas após a última refeição. Em geral, quando você sacia a fome, você tem uma sensação de bem-estar. Simples. Deu fome, você comeu e se sente bem. Está satisfeito. E essa satisfação leva ao relaxamento. Por quê? Porque a fome produz substâncias tensionantes. A sensação desagradável é jogado para obrigar você a agir com relação da diminuição desse mal-estar. Você age, o que acontece? Não há necessidade de liberar essas substâncias, você entra para a homeostase e se sente satisfeito. E com a satisfação vem o relaxamento, ou seja, a ausência da tensão. Fome emocional acontece de maneira repentina. Surge. Acontece acima do pescoço. Pode ocorrer logo após a última refeição. Você acabou de comer e de repente vem uma fome voraz. Persiste apesar da saciedade e do estômago cheio. Em alguns casos, por exemplo, comeu um pedaço de bolo, foi bom. O segundo, o terceiro, no quarto, já não é bom, já não é agradável, já é enjoativo. Mas você ainda continua comendo, porque a fome está lá e ela é intensa. Então, a alimentação deixou de ser uma coisa agradável. Pode ser até dolorosa, mas você faz assim mesmo, porque entrou num estado de compulsão. Ou seja, essa fome não tem nenhuma relação com a necessidade nutricional. Na verdade, nem com prazer, por assim dizer. Em geral, leva a culpa, vergonha por ter comido. Então, são coisas e respostas totalmente diferentes. Então, o que eu gostei? A abordagem bem direta, ela explica bem, dá umas estatísticas. É uma proposta de uma linha de atividade. Isso é com você, uma escolha. Mas qualquer tipo de alteração brusca, como por exemplo de peso, qual é o problema com uma dieta, tá? Digamos que você tem uma obesidade, não importa a sua origem, e você resolve tratar isso com uma dieta, tá? Primeiro,
você não está centrado na fome, de onde ela está vindo. E sim, você quer restringir isso, você quer controlar isso. Na verdade, o nome é, você quer disciplinar essa fome selvagem. E aí você entra numa restrição. O que acontece? Nosso organismo é programado para sobrevivência. Então, quando você entra na restrição, o seu organismo automaticamente reage. Com que objetivo? Ultrapassar essa limitação que você tem. Então, o seu próprio corpo é traidor. Ah, mas eu estou obesa, a minha fome não é normal. Sim, mas uma dieta restritiva direta desse tipo, o que é que ela faz, possivelmente? Ela vai fazer com que você tenha esse inimigo. E quem vocês acham que vai vencer depois de algum tempo? Quanto tempo você pode manter isso? Lembre-se que você, para tomar decisão, tem que estar consciente. Já o corpo é o tempo todo. Então, a possibilidade de você recair em comportamentos anteriores é muito grande, naturalmente. Agora, se em vez de trabalhar uma restrição abrupta de um comportamento, por que não trabalhar para alterar esse comportamento? Qual deles? Comer? Não. Você está comendo porque está com fome. Olha o que acontece, por exemplo. Eu te dou uma medicação para suprimir a fome. Suprime. Assim que a medicação cessar, o que acontece? Ela volta. Mas a privação orgânica, ela volta e você vai ganhar o que perdeu e um pouco mais. Agora, essa fome é física ou psicológica? Se ela é física, tá? Existem algumas coisas que você pode fazer e facilmente lidar com isso. Como, por exemplo, você trocar certos alimentos. Existem pessoas que elas são obesas porque comem erradamente. Não porque comem. Elas têm fome e comem erradamente. Então, comem uma quantidade muito grande de alimentos industrializados, come coisas que não alimentam mais. Então, o que isso faz? Faz com que este comportamento equivocado leve à obesidade. Não chega a ser mais obesidade. Bom, se você altera os seus padrões alimentares, você não está mexendo na fome. Você continua comendo dentro daqueles padrões. Você apenas trocou os alimentos. O que acontece? Você não está fazendo uma dieta restritiva. Você está fazendo um processo de educação alimentar. Essas pessoas perdem peso, mantêm a saciedade porque aprenderam, tá? Costumes culturais, etc. A gente repete padrões que os pais têm e quando você faz essa mudança, você sente bem-estar. E não é uma coisa muito difícil de manter, por quê? Porque ela vem de um processo de reeducação. Porém, se a fome que você está sentindo não tem uma origem fisiológica, qual seria a resposta? Ah, mas peraí, não entendi bem a diferença. Vamos lá. Existem pessoas que fazem uma única refeição por dia enorme. Alimentos muito calóricos. Por quê? Porque não tem tempo, porque eu trabalho, porque isso, porque aquilo. O que acontece? Não é uma forma produtiva de alimentação. Isso põe um ônus muito grande biológico. Isso aumenta a sua fome e uma série de coisas. Se você pega essa alimentação e divide, você vai ter mais saciedade, vai ter menos fome. Vocês estão percebendo? Então, não é você deixar de comer. É mudar, por exemplo, horários, mudar o tipo de alimento. Olha, se você comer isso aqui, você vai saciar mais, você vai ter menos. E com isso, a pessoa entra em equilíbrio. Então, na verdade, é mais uma questão de hábito e não é restritiva. Na verdade, você está distribuindo, trocando alimentos, etc. Bom, já com a fome psicológica, você vai tentar restringir. Essa fome não está ligada à necessidade de alimentos. E o emagrecimento, gente, é um cálculo simples. É você gastar mais do que você consome. A alimentação, ela tende a manter o peso. Então, você gasta, você tem fome, você gasta, você tem fome. Bom, eu quero perder peso, você tem que gastar mais do que consome. E isso não é prazeroso, com algumas exceções. Espera aí, tem exceção? Tem. Por exemplo, você está tão apaixonado por uma atividade que esquece de comer. Você está loucamente apaixonado e perde a fome. Então, nesse caso, o que aconteceu? Um fenômeno psicológico inibiu a expressão de alguma coisa, você vai perder peso e não vai sentir dolorosamente isso. Por quê? Porque você encontrou alguma coisa que é maior do que seus processos fisiológicos. Mas quando é o contrário, quando esta fome é de natureza psicológica, a restrição, você está fazendo sofrer apenas o corpo, mas a mente vai continuar nos seus padrões. Então, qualquer momento em que você tire a restrição, ela se sobrepõe.
Então, qual seria o processo eficaz para trabalhar isso? Identificar essa fome de origem psicológica, trabalhar a fonte da fome, que olha só, a fome é uma manifestação. Mas qual é a origem dessa fome? Lembra quando eu falei do estudo com adolescentes? Na adolescente existe um fator disparador, um gatilho, por assim dizer, para esse processo. Nos adultos é um pouco diferente, tem várias origens distintas e você precisa descobrir onde está esse fator disparador. E ao identificar esse fator, em vez de se focar na comida, você precisa se focar nos padrões emocionais que geram a situação. Se você trabalha esses padrões, se torna consciente disso, aí sim você pode alterar o comportamento. Porque entendam, você não consegue parar de pensar em alguma coisa. Eu faço sempre essa colocação, vou repetir. Pense num canguru. Pense no canguru, aquele bichinho australiano. Agora vou pedir algo igualmente simples. Não pense no canguru. Não pense no canguru. E aí, funcionou? Não. Então, não existe não fazer, não se comportar, não manifestar. O que existe é o seguinte: não quer pensar no canguru? Esse vazio é impossível. Então, você vai preencher com alguma coisa. Em vez de pensar no canguru, pense no coelho, pense na comida, pense nisso, pense naquilo. Da mesma maneira, quando você descobre o padrão que origina essa fome artificial, vou chamar de artificial porque ela é de origem emocional, e encontra isso e substitui por um outro tipo de resposta, não será a dieta o seu problema. Por quê? Porque uma vez desaparecendo a origem da fome artificial e ela deixa de existir, você vai recair nos padrões normais de comportamento. Comer quando tem fome. Com isso, se você está acima do peso, você vai entrar em equilíbrio, novamente. Agora você vai ter que perder peso, mas vai perder como qualquer coisa, qualquer pessoa que tinha hábitos alterados. Você vai alterar esses hábitos, você vai introduzir determinadas respostas e vai lidar naturalmente com isso. Então, a conclusão que estamos chegando hoje em dia é que os nossos relacionamentos, o nosso padrão de relacionamento social, de relacionamento com a realidade, entrou num nível de tal estresse que uma das coisas que nós temos feito muito é a autodestruição. Para vocês terem uma ideia, a principal causa de morte na nossa sociedade hoje em dia é o suicídio. E ele pode ser feito direto ou indiretamente. Então, você faz isso ativamente, quando elimina a sua própria vida. Ou você faz isso indiretamente, quando entra em processos autodestrutivos e vai te desgastando lentamente. Então, existem várias formas de você fazer isso. E essa, que é a obesidade mórbida, é um processo destrutivo que tem algum motivo. Qual é o motivo por trás disso? Então, a proposta da Mindful Eating é você trazer a consciência para os seus padrões alimentares. É uma proposta muito interessante. Eu não sei, porque eu não vi qual é o processo que eles utilizam, mas a descrição está de acordo com essas descobertas, etc. Faz muito sentido. E eu acho que se você tem um problema com relação à obesidade, você vai gostar desse livro. Primeiro, porque ele liberta você daquela peixe que muitas adolescentes têm: preguiça, inércia, incapacidade, fraqueza, etc. E coloca no seu devido lugar. Você precisa conhecer a si mesmo. Existe uma máxima espírita que eu sempre utilizo em muitas palestras e seminários. O que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Espero ter sido útil. Muita paz.